correção do desafio Weekend, onde o assunto é a estatística. Então, só para fazer uma referência aí, pessoal, a estatística é a parte da matemática que trabalha com coleta de dados e a apresentação desses dados em formas de tabelas ou em forma de gráficos. Ou seja, a estatística não é de uso exclusivo da matemática. Ela também pode aparecer em outras questões. Questão de geografia, questão de biologia, de química, de física, não é isso? É um tema bastante abordado aí no Enem. Então, nós vamos aí à correção da questão número 1. No quadro estão representadas as quantidades de certos tipos de vinho vendidos durante um ano e o lucro por unidade vendida de cada um desses tipos. Para repor seu estoque, o proprietário escolherá apenas os tipos de vinho em que o lucro total com sua venda foi maior do que a média entre os lucros obtidos com a venda de todos os tipos. Aqui está a nossa tabela, unidades vendidas para cada tipo de vinho e aqui o lucro, né, que o vendedor teve com cada tipo de vinho. Então, por exemplo, tipo 1, foram vendidas 120 unidades, ele lucrou em cada unidade R$6. Como é que ele vai escolher? Ele vai escolher apenas os tipos de vinho em que o lucro total com a sua venda for maior que a média entre os lucros obtidos com a venda de todos. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, analisar o lucro para cada tipo. Como é que vai ser essa análise? Tipo 1, 120 vezes 6, tipo 2, 50 vezes 12, tipo 3, 71 vezes 10 e assim até o último tipo de vinho. Então, eu já tenho aqui todas as multiplicações efetuadas. Então, agora nós vamos fazer a média para todos os tipos. O que é a média? A média é a somatória dos meus valores dividida pela quantidade de valores que eu tenho. Então, nós vamos somar 720 mais 600 mais 710 mais 940 mais 350 mais 1080, e aí eu vou dividir pela quantidade de números que eu somei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, a nossa média aí vai ser 4.400, que nós vamos dividir por 6. Efetuando a divisão aí, você vai descobrir aproximadamente 733,33. Então, ele vai escolher os tipos de vinho que ficaram com valores acima da minha média, que é essa aqui. Então, eu vou olhar 720 abaixo, abaixo, abaixo. Opa, ficou acima. Abaixo e aqui acima. Então, quais tipos de vinho ele vai escolher? 4. Então, ele vai escolher 4 e 6. Pelo gabarito da questão aí, então, nós vamos ter alternativa B. Questão 2. Dois amigos abriram um restaurante. No primeiro ano, o custo total com as despesas do restaurante chegou a R$250 mil. A receita neste ano foi de R$325 mil, obtendo assim um lucro de R$375 mil. Não é isso? De onde é que saiu esse lucro? A diferença entre a receita, ou seja, o que entrou, e o custo, ou seja, o que foi gasto, não é isso? Com os produtos vendidos lá no restaurante. A tabela representa o custo total e a receita nos 5 primeiros anos. Então, no primeiro ano, custo 250, receita 325. E aí, no caso, 325 menos 250, obtemos aí os R$75 mil, não é isso? De lucro.
De acordo com a tabela, a média anual do lucro em milhar de real ao longo dos 5 anos é. Primeira coisa a ser feita, então, efetuar aí todas as diferenças entre receita e custo total para que nós possamos obter o lucro. Eu já tenho aqui as subtrações efetuadas, não é isso? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aí, então, ele quer a média. Então, lembrando, média, somatório dos valores. Então, vamos somar aí nossos valores. Só não pode esquecer que eu vou somar e dividir pela quantidade de valores. Eu tenho 5 valores. Então, se eu somar aí 75 mais 80 mais 60 mais 85 e mais 45, eu vou obter um total de 350. E aí, eu vou dividir 350 para 5. 350 para 5 vai me dar uma média de 70. Lá, então, quer dizer que a alternativa correta é a B. Questão 3. No final de uma matéria sobre sorte e azar, publicada em uma revista, o leitor tem a opção de realizar um teste no qual ele deve responder a 10 perguntas sobre 5 temas, sendo 5 sobre sorte e 5 sobre azar. Para cada pergunta, o leitor marca apenas uma alternativa dentre as 6 opções de respostas, sendo que a alternativa escolhida está associada a uma nota entre os valores 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Um leitor respondeu ao teste obtendo as notas de sorte e de azar para as perguntas e representou-as no quadro 1. Então, nós temos aqui, quadro 1, sorte. 1, 3, 9, 7, 7. Azar, 8, 5, 5, 5 e 9. O resultado do teste X é calculado como sendo a diferença entre as médias aritméticas das notas de sorte e de azar, nessa ordem. A classificação desses resultados é dada de acordo com o quadro 2. Então, nós temos aí o quadro 2, onde você vai analisar aí a média, não é isso? Entre sorte e azar, para identificar se você é muito azarado, se você é azarado, se você está na média, se você é sortudo ou é muito sortudo. Então, primeiro passo aí, fazer média para sorte, fazer média para azar. Eu já tenho a somatória aqui para os valores da sorte, 27, a somatória para os valores do azar. Então, nós vamos fazer a média aqui para a sorte, não é isso? Vou chamar de média 1 e depois vou fazer a média para o azar, que eu vou chamar de média 2. E aí, então, lembrando, soma dos valores, tá aqui já a minha somatória, 27, dividida pela quantidade de valores, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 27 dividido para 5, você vai achar 5,4. Média 2, minha somatória aqui deu 32 e também são 5 valores. 32 dividido para 5, você vai achar 6,4. O que ele falou? Diferença entre as médias sorte e azar. Diferença, subtração. Então, nós vamos ter 5,4 menos 6,4. Então, vai ficar menos 1. Agora, vamos interpretar lá a tabela. Então, o resultado que nós obtivemos lá com a diferença entre as médias foi menos 1, não é isso? Então, eu olho aqui, ó. Você é muito azarado. O meu X, não é isso? O meu teste é menor ou igual a menos 4. Não. O meu X, ele tá entre menos 4 e menos 1, mas o menos 1 para mim não vale, porque o sinal aqui, ó, é só de menor. Aqui, o meu X está entre menos 1 e 1. E olha o sinalzinho de igual, ó. O X é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, quer dizer que você está na média. Então, a alternativa correta aqui é letra E.
Questão 4. Em 2012, o PNUD Brasil e o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano IDH Global para calcular o Índice de Desenvolvimento Municipal, IDHM, dos 5.665 municípios brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Também se recalculou o IDHM pela metodologia adotada para os anos de 1990 e 2000, para permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. No quadro, são apresentados os dados de 5 cidades brasileiras. Então, aqui eu tenho o município, IDHM de 1990, IDHM do ano 2000 e IDHM do ano 2010. Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética dos IDHM das 3 últimas décadas, dentre as 5 cidades analisadas. Com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG? Então, voltando aqui. A ONG vai fazer o trabalho com a cidade que teve a menor média aritmética das 3 últimas décadas. E aí, então, lembrando, média aritmética, você vai somar os valores e dividir pela quantidade de valores. E aqui nós estamos analisando cidades, né, os municípios. Então, você vai fazer a somatória aqui, ó, do primeiro município, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto, certo? Então, fazer aí a somatória. E através dessa somatória, nós faremos a média para cada município, para identificar qual foi a menor média. É uma questão de Enem. Você somar todos os valores e dividir cada soma por 3 vai levar tempo, não é isso? Por isso tem que ser esperto aqui, ó. Qual vai ser a menor média? Quem tiver a menor somatória, certo? Eu já tenho as somatórias aqui todas prontas. Para quem esqueceu o processo de adicionar números decimais, é só lembrar que vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Então, você faria 0,77 mais 0,77. Nesse caso aqui, como são 2 números iguais, se você quisesse ter feito 0,77 vezes 2, também ia dar certo. 7 mais 7, 14, vai 1. 7 mais 7, 14 mais 1, 15. Desceu a vírgula, ó. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, sobe o 1 e desce. E eu ainda vou somar com o 0,92. Então, o 4 mais 2 vai ficar 6. 5 mais 9, 14, desce a vírgula. 1 mais 1, 2. 2,46. E aí, lembrando, o que ele quer? A menor média, não é isso? E aí, para agilizar também nosso processo, é Enem, não é isso? A minha menor média vai ser obtida na menor somatória de valores. Quem é a minha menor somatória aqui? 2,25, que corresponde ao município que eu chamei aqui de 3. Então, vamos lá na tabela verificar quem é o município de número 3. Então, lá no nosso cálculo, foi o município 3. Então, ó, 1, 2, 3, não é isso? Quem vai ser o município escolhido? Florianópolis. Alternativa A.